Fala galera, beleza? Chegamos a mais uma aula e hoje iremos falar sobre o teste da segunda derivada. Depois faremos um exemplo onde iremos esboçar o gráfico da função f de x igual a x à quarta menos 4x ao cubo, usando as ideias que vamos aprender nessa aula e que aprendemos nas aulas anteriores, tá certo? Vamos lá, o que é que diz o teste da segunda derivada? O teste da segunda derivada diz o seguinte: suponha que f duas linhas seja contínua na proximidade de C. Item A. Se o f' de C for igual a zero e o f duas linhas de C for positivo, então f tem um mínimo local em C. E no item B diz que se o f' de C for igual a zero e a segunda derivada em C for negativa, então f tem um máximo local em C. Esse teste faz sentido. Observe que a função f duas linhas é contínua na proximidade de C. Essa continuidade na proximidade de C garante que o f duas linhas de x é positivo em um certo intervalo contendo C. Se ele é positivo em um certo intervalo contendo C, significa que a concavidade da função f é voltada para cima. Lembre-se que quando a segunda derivada f duas linhas de x for positiva em um intervalo, então a concavidade da função é voltada para cima. Aprendemos isso nas aulas anteriores. E o fato adicional da derivada primeira em C ser igual a zero significa que a inclinação da reta tangente é horizontal. Então temos concavidade voltada para cima, numa vizinhança de C, e inclinação da reta tangente em C horizontal. Então temos um ponto de mínimo local. Observe aqui o gráfico. Nós temos a função f tem a concavidade voltada para cima numa vizinhança de C. O f' de C igual a zero diz que a inclinação da reta tangente é horizontal em C. E a segunda derivada ser positiva, concavidade voltada para cima. Então, temos um ponto de mínimo local em C. É isso que diz. No item B é inteiramente análogo. A primeira derivada é igual a zero, só que agora f duas linhas de C é negativo. Então, mais uma vez, pela continuidade de f duas linhas, você consegue uma vizinhança de C. Então, que nessa vizinhança de C, o f duas linhas de x será negativo. Então, a concavidade voltada para baixo, e o fato do f' de C ser igual a zero significa que a reta tangente é horizontal nesse ponto. Então, temos um ponto de máximo local, tá certo? Bom, vamos examinar esse exemplo e utilizar o que já aprendemos até agora para construir o gráfico dessa função. Examine a curva f de x igual a x à quarta menos 4x ao cubo em relação à concavidade, aos pontos de inflexão e mínimos... O S está meio apagadinho aí, né? Não sei se está dando para ver legal. Mínimos e máximos locais. Use essa informação para esboçar o gráfico da curva. Bom, vamos inicialmente trabalhar para fazer o teste da segunda derivada, mas iremos também utilizar o teste crescente e decrescente para saber os pontos onde a função cresce e onde a função decresce. E encontraremos também os pontos de inflexão, quando o sinal da primeira derivada mudar de positivo para negativo ou vice-versa. Então temos que fazer também o teste, aquela tabelinha, o quadro crescente e decrescente, ou seja, fazer o estudo do sinal da primeira derivada. E da segunda derivada também, para ver os pontos onde ela é côncava para cima e côncava para baixo. Então teremos um trabalhinho por aqui. Bom, a primeira coisa que vocês vão fazer é derivar a função f de x, tá? f' de x é, portanto, 4x ao cubo menos 3 vezes 4 dá 12, x ao quadrado. Eu vou colocar o 4x ao quadrado em evidência, para facilitar aqui eu encontrar as raízes. 4x ao quadrado em evidência. Temos 4x ao cubo dividido por 4x ao quadrado, vai dar x, menos 12 por 4 dá 3, x ao quadrado cancela com x ao quadrado, tá?
Certo, então, fatorando esse polinômio, nós ficamos com essa expressão. Então, os pontos críticos, eu vou encontrar os valores críticos, ou seja, eu quero encontrar os valores onde o f' de c é igual a zero ou não existe. Nesse caso aqui, quer dizer, para fazer o teste da segunda derivada, só os valores onde o f' de c é igual a zero. Essa função em particular, ela não tem números críticos, além dos que são raízes de f' de x, tá? Porque é um polinômio, então está definido para todo x. Pois bem, o f' de x é igual a zero quando? Se somente se o x for igual a zero ou o x for igual a 3. Então, esses são os valores de c que eu vou utilizar aqui no teste da segunda derivada. Só que eu preciso da segunda derivada para descobrir se o f duas linhas de 0 é positivo ou negativo e se o f duas linhas de 3 vai ser positivo ou negativo também. Para a gente ver em qual item se encaixa, tá? Vamos derivar a função mais uma vez. F duas linhas de x será igual a 3 vezes 4, 12x ao quadrado, menos 24x. Eu vou colocar aqui... Eu vou precisar fazer o estudo desse sinal, então é interessante eu colocar em evidência aqui mais uma vez, deixar na forma fatorada. 12x em evidência, 12x ao quadrado por 12x dá x, menos x e x vai cancelar, 24 por 12 dá 2. Certo. Bom, como o f' de x é igual a zero, quando f' de x é igual a zero, quando x for igual a 0 ou 3, esses são os candidatos, como eu tinha mencionado, a valores de c, só que eu vou precisar calcular o f duas linhas de c, ou seja, eu vou calcular o f duas linhas de 0 e ver se ele vai dar positivo ou negativo. Bom, o f duas linhas de 0, se eu trocar x por 0, ele nem vai dar positivo nem negativo. Essa conta aqui vai dar 0 se o x for 0. Então, como ele nem deu positivo nem negativo, o teste da segunda derivada é inconclusivo. Ou seja, eu nem consigo dizer se em x igual a 0 nós temos um mínimo local ou um máximo local utilizando esse teste. Eu não consigo concluir. Pode ser que seja um mínimo, pode ser que seja um máximo e pode ser que não ocorra nenhum dos dois. Então o teste fica inconclusivo por enquanto. Vou precisar de outras ferramentas para continuar isso aqui. Mas com o teste da segunda derivada, inconclusivo, sigo para frente e vou para o próximo valor, x igual a 3. Bom, em x igual a 3, o f duas linhas de 3 será igual a f duas linhas de 3. Troca onde tem x por 3. Vai ficar 12 vezes 3. Posso fazer com aqui também? 12 vezes 3 ao quadrado, menos 24 vezes 3. Talvez o daqui ficasse melhor, porque daria 1, né? Deixa eu fazer isso. Seguir o caminho mais fácil aqui. Então, teremos 12 vezes 3, vezes 3 menos 2, que dá 1. 12 vezes 3 dá 36, vezes 1 dá 36. Então, isso aqui dá igual a 36, que por sua vez é positivo. Então o que é que aconteceu? O f' desse valor 3, f' de 3, dá igual a 0, porque 3 é uma raiz do f'. E o f duas linhas de 3 dá positivo. Então estamos no item A. F' de 3 dá 0 e o f duas linhas de 3 está dando 36, que é positivo. Então, concavidade é para cima, na vizinhança de 3, e temos um mínimo local em 3. Conclusão, temos um mínimo local em x igual a 3. Quem é esse mínimo local? Pois, vamos argumentar aqui assim, pois o f' de 3 é igual a 0 e o f duas linhas de 3 é positivo, que deu 36. Para encaixar com o item A do teste da segunda derivada, tá? Só que agora devemos encontrar esse ponto. O nosso objetivo é traçar o gráfico, então eu preciso do f de 3. Já que em x igual a 3 nós temos um mínimo
local. Então eu vou trocar, substituir na função f, onde tem x por 3. Vai ficar 3 elevado à quarta menos 4 vezes 3 ao cubo. 3 à quarta dá 81, menos 3 ao cubo dá 27, 27 vezes 4, 4 vezes 25 dá 100, 108. Certo. 19, preciso de quanto? 19 mais 8. 27. Então dá 27 negativo aqui, né? Menos 27. O que significa que o ponto 3, menos 27 é o mínimo local. Mínimo local. Certo? Muito bem. O que é que eu queria observar mais? Tá, temos um ponto de mínimo local, por enquanto está inconclusivo em x igual a 0, se é máximo, se é mínimo local ou nenhum dos dois. Agora eu preciso estudar os pontos onde a função é crescente e os pontos onde a função é decrescente. Para fazer isso, eu vou fazer o estudo do sinal, o teste CD, né, o teste crescente e decrescente, usando o f' de x aqui na forma fatorada. Vou trazer aqui para esse lado aqui para a gente ganhar um espaço, tá? Bom, vamos olhar para o 4x. 4x ao quadrado e estudar o seu sinal. Bom, no 4x ao quadrado, o que é que a gente tem? Deixa eu só dar uma ativada aqui na cor. No 4x ao quadrado, o que é que nós temos? Isso aqui é uma parábola, cuja raiz é 0, mas ela nunca vai ficar negativa, 4x ao quadrado. Então, essa aqui é a parábola. Então, ela é positiva para todo mundo, só que em x igual a 0 ela dá 0, mas não fica negativa. E depois eu olho para a outra parte, o x menos 3. X menos 3 é uma retinha, cuja raiz é 3. Ela é crescente, essa reta, então é positivo para a direita e negativo para a esquerda. E aí eu faço o estudo do sinal. Vou usar esse espaço aqui mesmo. Ó, vou marcar o 0. Essa é a função 4x ao quadrado, perdão. Vou marcar a outra parte que é x menos 3. X menos 3. Marco o 3 que é a raiz. E por fim, eu faço o estudo com a f' aqui embaixo, que é o produto das duas. F' de x é o produto dessas duas funções, tá? Vou marcar agora todos os números. Marco o 0 aqui embaixo. O 3. E temos que na primeira, ela é totalmente positiva. Só dá 0 em 0. A direita do 3, no x menos 3, a direita é positivo e para a esquerda é negativo. E aí fazemos o estudo do produto. Já que é o produto aqui, né? Então vamos fazer o produto dos sinais. Mais vezes menos dá menos, mais, aqui é mais, né? Mais vezes menos dá menos, mais vezes mais dá mais. O que isso significa? Que a função é decrescente de menos infinito até 0, é decrescente também, porque o sinal da derivada é negativa, de 0 até 3, e passa a ser crescente de 3 até o infinito. Agora olha que interessante aqui, uma coisa que a gente também descobre com esse teste. Está vendo que no 0, à esquerda do 0 éramos negativo, a função era negativa, e à direita também. Então não houve mudança de sinal, era negativo e continuou negativo. Ou seja, era decrescente, passou pelo 0 e depois continuou decrescente. Então, não temos pontos de máximos ou mínimos locais em 0. Máximo ou mínimo local em 0, tá certo? Então, concluímos, nessa parte que a gente ficou inconclusiva aqui no teste da segunda derivada, concluímos agora com o teste crescente e decrescente, que não temos nem máximo nem mínimo aqui nesse ponto. Agora, pode ser ponto de inflexão, não sei. Pontos de inflexão a gente tem que estudar o sinal da segunda derivada, tá? Então, desse teste crescente e decrescente, a gente conclui que f
é decrescente em menos infinito até zero e em 0,3. Também continua decrescente. O sinal permanece o mesmo, negativo, nesse intervalo e neste, tá certo? E f é crescente de 3 até o infinito. F é crescente no intervalo de 3 até o infinito. Tá certo? Pronto, a gente vai reunindo aos poucos informações que vai permitir a gente a construção do gráfico. Agora o que é que eu vou fazer? Eu vou estudar os sinais, fazer o estudo do sinal da segunda derivada, que está fatorada aqui. Bom, deixa eu pegar aqui uma outra cor, só para variar um pouco. Sei que isso faz um barulhinho, né? Ó. Vamos fazer o estudo do sinal dessa segunda derivada. Temos aqui o 12x. O 12x nós temos uma reta, cuja raiz é zero, positiva para a direita, negativa para a esquerda. Depois o x menos 2. O x menos 2 também temos uma reta, a raiz aqui é 2, crescente, porque o número que acompanha o x é o 1, que é positivo, negativo para a esquerda. Agora a gente faz o estudo do sinal das duas. Você pode montar direto o quadro, tá? Se você já tiver essa habilidade, não tem problema. Marca aqui o 0. Marca aqui o 2. Essa aqui é a 12x. Essa aqui é a x menos 2. E a f duas linhas, que vai fazer o produto das duas. Marca todos os valores embaixo. O 0, o 2. Pois bem, 12x é positivo para a direita do 0, negativo para a esquerda. E do 2 aqui é positivo, na x menos 2, é positivo para a direita do 2 e negativo para a esquerda. Menos, tem que fazer o produto dos sinais, né, já que é uma multiplicação. Menos vezes menos é mais vezes menos é menos, mais vezes mais é mais. Tá, o que é que esse estudo do sinal vai me dizer a respeito da função? Como a segunda derivada é positiva, de menos infinito até zero, significa que ela é côncava para cima. Então, f é côncava para cima em menos infinito até zero e em, onde é que ela é positiva também? Do 2 até o infinito. E a concavidade é para baixo nessa região central, entre 0 e 2, no intervalo de 0 a 2. Então, f é côncava para baixo em de 0 até 2, né? No intervalo aberto de 0 até 2. A concavidade aí é para baixo. Tá, esse estudo do sinal da segunda derivada me diz outras informações importantes. Vocês estão vendo que o sinal muda de positivo para negativo. Então ela era côncava para cima, tornou-se côncava para baixo em x igual a 0. O que significa que em 0 temos um ponto de inflexão. Vamos ter que calcular quanto é o f de 0, tá? Então em 0 temos um ponto de inflexão. Vamos descobrir quem é esse ponto. Calculando o f de 0. Deixa eu pegar só outro piloto aqui. Eu vou calcular o f de 0. O f de 0 dá 0. Só basta substituir. É 0 e 0 aqui no lugar do x. Logo, 0, 0 é um ponto de inflexão. Vou botar assim, é ponto de inflexão. É muita informação, né? Agora vamos para a próxima etapa. Observe que de 0 até 2 a concavidade é para baixo, porque é negativo, e muda para cima.
em x igual a 2 acontece a mudança. Então, x igual a 2, em x igual a 2 teremos também um ponto de inflexão. Temos que descobrir quem é esse ponto. Como é que eu descubro? Calculando o f de 2. Vamos calcular o f de 2, substituindo onde tem x por 2. 2 à quarta, menos 4 vezes 2 ao cubo. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, menos... Aqui eu posso pensar que é 2 vezes 2 à quarta também, ou seja, 2 vezes 16. Então nós temos 16 menos o dobro de 16. Não precisava responder desse jeito não, aí dá menos 16 a conta, mas tudo bem. O que significa que logo o ponto 2, menos 16 é um ponto de inflexão. É um ponto de inflexão. Descobrimos mais um ponto de inflexão, tá? Tá, reunimos informações importantes até agora. Sabemos onde a função decresce de menos infinito até zero. E ela decresce, ela tem concavidade para cima, até o zero. Côncava para cima de menos infinito até zero. Então, enquanto ela vem decrescendo, ela tem concavidade para cima. Esse é um ponto importante. E no zero temos um ponto de inflexão. O 0, 0 é um ponto de inflexão. E ela vem decrescendo, né? Mas ela continua decrescendo do 0 até o 3. Vou marcar aqui os valores, tá? O 3 é aqui. O 2 vai ser um ponto importante também. Por que o 2 vai ser um ponto importante? Porque em 2 menos 16 nós temos um ponto de inflexão. Então vamos lá. Ela começa decrescendo com a concavidade voltada para cima de menos infinito até zero. Então ela vem algo mais ou menos assim. Concavidade para cima, vem decrescendo até chegar no zero. Quando ela chega no zero, do 0 até o 2, a concavidade é para baixo ou para cima? Do 0 até o 2, ela é côncava para baixo. Então ela vai com a concavidade para baixo. Aqui é o nosso primeiro ponto de inflexão, já eu destaco ele. Então do 0 até o 2 ela vem com a concavidade para baixo. E no 2, exatamente no 2 aqui, nós temos o chamado ponto de inflexão, que é o ponto 2 menos 16. Ponto de inflexão. O que significa? Que nós tínhamos a concavidade voltada para baixo e nesse instante a concavidade deve passar a ser voltada para cima. Tá? Deve ser voltada para cima porque concavidades de menos infinito até zero, côncava para cima, e de 2 ao infinito também. Então, do 2 agora para frente, a concavidade vai ser voltada para cima e não para mais. Outro ponto de inflexão, já eu destaco ele, e vamos falar de crescente ou decrescente mais uma vez. Então, a gente vinha decrescendo de menos infinito até zero, do 0 até 3, então eu tenho que decrescer um pouco mais. Então, apesar de eu agora ter que mudar a concavidade para cima, eu vou ter que decrescer um pouco mais. E onde vai ser esse mínimo local? Eu achei esse mínimo local, não foi? Olha aqui. O ponto 3 menos 27 é o mínimo local. Então aqui eu já estou no menos 16. Deixa eu marcar esse ponto. Menos 16, que foi o meu ponto de inflexão. E agora eu vou ter que descer um pouco mais até atingir o 3 menos 27, onde vai ser o mínimo local dessa região. E a concavidade vai estar sempre voltada para cima, de modo que eu começo a subir novamente. Desce um pouco mais, mas essa concavidade já é voltada para cima. Tá? Deixa eu só fazer um ajustezinho aqui. Concavidade ainda voltada para baixo. E agora eu subo. E a concavidade nunca mais deixa de ser voltada para baixo. Vou descer um pouco mais essa reta. Aqui é o menos 27. Vamos destacar algumas informações importantes do nosso gráfico. Pontos de inflexão. Deixa eu olhar se fica bom assim.
ponto de inflexão. E aqui também um ponto de inflexão. Ponto de inflexão. Tá certo. Vocês observaram, se vocês estiverem bem atentos, observaram que eu escolhi o número 4 aqui para passar com a função. Por que eu escolhi o número 4? De onde vem essa informação? Eu sei que essa função, ó, ela vai dar zero, vai cruzar o eixo x em zero. Se você substituir x igual a zero, a função dá zero. E em 4 também, porque em 4 vai ficar 4 elevado a 4 menos 4 vezes 4 ao cubo, que vai dar 4 elevado a 4 também. Então, 4 à quarta menos 4 à quarta vai dar zero. Aí eu sei que ela passa por aqui, por isso que eu fiz essa curva aqui tão dramática, né, tão fechada, para voltar e passar pelo x igual a 4, tá certo? Bom, vocês vão vendo o quanto de informações das aulas anteriores vão tendo a sua importância na parte da construção gráfica. Então, a gente sobrecarrega de tantos assuntos, mas a gente reunindo essas informações, a gente consegue ter uma ideia do esboço dessa curva. Se você viu, acho que foi o finalzinho da aula anterior, a gente construiu o gráfico de uma função com algumas informações, como acho que assíntotas horizontais e outras informações de concavidade, salvo engano, de crescente e decrescente. E a gente conseguiu traçar o gráfico dessa função. Só que eu trouxe essas informações já prontas. Agora, nesse exemplo, utilizando também a informação que aprendemos do teste da segunda derivada, nós pegamos a função e com a função fomos em busca de informações sobre o gráfico da função, utilizando o teste CD, crescente e decrescente, teste da primeira derivada, da segunda derivada e tantas outras informações que aprendemos no cálculo. Espero que vocês tenham curtido. Até mais!